explicações para essas narrativas que estão ali registradas em Juízes é exatamente o finalzinho do livro. Lá no desfecho do livro de Juízes, o último versículo mesmo diz: nesse tempo não havia profetas em Israel. E era justamente essa falta do direcionamento da palavra, do conhecimento da palavra, de se enfatizar os princípios da lei de Deus, foi justamente a ausência disso que causou uma espécie de tumulto social, de cegueira em todos os aspectos morais, que a gente vê acontecer no livro de Juízes. Uma dessas narrativas é a respeito de Jefté. Jefté foi um dos primeiros líderes desse período. E Jefté havia se aliançado, havia se juntado aos povos de Gileade, chamados Gileadianitas, e entrou em conflito com a tribo de Efraim, ou com os descendentes de Efraim, chamados Efraimitas. E nesse conflito que houve, estabeleceu-se uma guerra entre eles. Uma guerra que levou, como toda guerra leva, como a gente está acompanhando aí nos noticiários, né, leva a muita morte, a muitas atrocidades, a histórias muito tristes. Uma das maneiras que Jefté e os gileadianitas encontraram para pressionar os efraimitas, os seus inimigos de Efraim, foi fechar a passagem do Jordão por onde os efraimitas precisavam transitar. Até por uma questão de comércio, por uma questão de sobrevivência social, econômica. Então, quando Jefté e o povo de Gileade fecham a passagem do Jordão, impedindo que os efraimitas passem, eles querem justamente fazer uma espécie de sítio a eles e prejudicá-los, a fim de que eles possam se render mais rapidamente, se entregar mais rapidamente essa guerra ser vencida. Só que os efraimitas sempre davam um jeito de passar, ou passavam escondidos ou disfarçados. E quando o pessoal de Gileade percebeu que isso estava acontecendo, então eles impuseram uma norma ali. Qualquer pessoa que passasse ali, por essa passagem, por esse funil, daquela altura do Jordão por onde eles transitavam, precisava dizer uma palavra. A palavra shibolete, que em hebraico significa duas coisas. Pode significar uma torrente d'água, uma correnteza. Então a shibolete hoje está forte. A correnteza hoje está forte. Era nesse sentido que se usava a palavra. E como acontece no português também, em que você tem uma palavra que significa duas coisas ou três coisas, também shibolete significava espiga de milho. Então uma pessoa tanto podia dizer, olha, shibolete está forte, como podia dizer, shibolete está gostoso. Shibolete está maduro, não é? Porque se referia tanto à correnteza quanto à espiga de milho. Mas o problema é que os efraimitas, por uma questão de sotaque, não conseguiam dizer shibolete. Eles diziam algo semelhante a cibolete.
Em vez de uma coisa mais carioca do sh, né? Falava uma coisa mais paulistana do s, não é? Então não dizia chibolete, dizia cibolete. E nessa, o efraimita era pego. E era preso, tentando passar ali por uma fronteira que ele não podia atravessar. Essa narrativa está em Juízes 12, onde diz assim: Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim, de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. 42.000 pessoas que não conseguiam falar no sotaque certo, que erravam na hora de falar a palavra, que falavam o nome errado. Olha, vocês sabem que a gente teve muitos missionários norte-americanos aqui no Brasil, né? E uma das dificuldades desses missionários norte-americanos é justamente falar o português com clareza. Muitos deles passam a vida toda aqui no Brasil e não conseguem falar. Eu lembro de um amigo meu, querido meu, frequentou aqui a nossa igreja um tempo, e que foi operar o joelho lá em São Paulo. E eu passei um e-mail naquela época não tinha nem WhatsApp, eu passei um e-mail para ele perguntando: e aí, como é que está o seu joelho? Aí ele me respondeu um outro e-mail dizendo assim: está maior ou menor? Aí eu não entendi, eu falei: maior ou menor? E depois, pensando melhor, é que eu entendi. Ele estava querendo dizer: está mais ou menos. Não é? Mas até eu entender que ele estava querendo dizer isso, levou um tempo. Eu dei aula no seminário também durante muito tempo com um missionário norte-americano que tinha uma dificuldade enorme e ele confundia muito, ele não conseguia falar banguela com bengala, era uma coisa doida. Então, onde ele queria falar bengala, ele falava banguela e não conseguia acertar as coisas. Então, esse problema de dominar a língua é uma questão bastante difícil. E quando se trata de sotaque, de jeito de falar, então, é bastante complicado. E foi justamente o que levou à condenação daquele pessoal. Eles tropeçaram no sotaque. E porque tropeçaram no sotaque, não conseguiram chegar onde queriam, e nem só não conseguiram chegar onde queriam, como ficaram pelo caminho em termos de perder a vida mesmo. Mas hoje pela manhã eu gostaria de fazer uma aplicação disso. Eu sempre tenho dito aqui, e repito, que a Bíblia não é a palavra de Deus por causa do que está na letra, do que está estampado. A Bíblia é a palavra de Deus por causa do que está por trás da letra, daquilo que está nas entrelinhas e não necessariamente nas linhas. O nosso recurso para entendermos a palavra, para interpretarmos a Bíblia, tem que ser o mesmo recurso que Jesus usou para interpretar a lei. Quando Jesus, no Sermão do Monte, foi interpretar a lei, ele deixou bem claro: não é o que está na letra da lei que vale, é o que está por trás da letra, é o que está nas entrelinhas. Então, quando diz lá, não matarás, não está dizendo não matarás no sentido que a letra faz. Não é isso que está escrito lá. Se você acha
que você não é um assassino, porque nunca tirou a vida de alguém, você está enganado na interpretação que você está fazendo da lei. Mas aí qualquer um literal, qualquer mestre da lei mais literal, qualquer pessoa que lesse a lei e se preocupasse só com a letra, ia dizer para Jesus, mas está escrito aqui, não matarás. Se é não matarás, é não matarás. Eu só serei condenado se eu tirar a vida de alguém. E aí Jesus Cristo dizia, não senhor, não senhora. Está escrito não matarás, mas não está escrito não matarás. Porque eu digo para vocês, disse Jesus aos seus discípulos, que se você ofender alguém, humilhar alguém, passar por cima da dignidade de alguém, você também está matando. Então, não fique preso na letra, dizia Jesus. Procure sempre ver o que está por trás do que está escrito, nessas entrelinhas que estão invisíveis aos olhos, mas que estão acessíveis ao coração, e que são justamente aquelas que tornam a Bíblia a palavra de Deus. Então, quando a gente lê um texto como esse agora, por exemplo, de Juízes, é claro que a primeira pergunta é, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Não falo hebraico, isso já se passou há tanto tempo, não tem nada a ver com a minha cultura, não tem nada a ver com o meu tempo, não tem nada a ver com as minhas condições sociais hoje. O que esse texto tem a ver comigo? Esse texto não tem nada a ver conosco, se nós estivermos apenas olhando a letra. Esse texto, em termos de letra, é apenas um registro de um acontecimento histórico daquele povo naquele período. É só isso. Nada mais do que isso. Se você se prende só à narrativa, ela é uma narrativa informativa. Só informativa. Para você saber que existia lá um pessoal que eram os de Gileade, que existia lá um pessoal que eram os descendentes de Efraim, que existia lá um homem chamado Jefté, e que aconteceu ali um problema de sotaque durante a guerra entre esses dois, e que por causa disso muitos foram mortos. Esse é um registro histórico, é um registro informativo, como qualquer outro de qualquer outro livro. Mas aí, como na hermenêutica de Jesus, nós somos ensinados a não ficarmos presos à letra, o que nos interessa não é a história que está sendo contada, não é o milagre que está sendo narrado, não é o prodígio que está sendo relatado. O que interessa é o que está por trás disso e que tem a ver com a nossa vida. E que tem a ver, então, com a nossa experiência. O que é essa narrativa histórica desse período da história de Israel, desse momento conflituoso entre gileadianitas e efraimitas? O que é que isso tem a ver com a minha experiência hoje, com a sua experiência hoje? De que maneira a gente pode aplicar isso à nossa vida, à nossa existência, à nossa experiência cristã, à nossa caminhada como discípulos de Jesus, ao nosso conhecimento da palavra, não da letra, mas da palavra, daquilo que está por trás da letra. A aplicação que eu queria fazer essa manhã sobre esse episódio, sobre essa narrativa, ela é muito clara. Eu quero pegar isso e quero juntar, quero fazer uma coisa que a gente em hermenêutica chama de transposição, que é você pegar um texto do Antigo Testamento e fazer uma transposição para o ensino do Evangelho.
E aí sim a coisa começa a fazer sentido. Porque o Antigo Testamento, as narrativas do Antigo Testamento não podem mais ser lidos sem a iluminação do Evangelho. Embora cronologicamente os livros do Antigo Testamento tenham sido escritos antes dos livros do Novo Testamento, antes do Evangelho e do registro do Evangelho, a partir do momento em que temos o Evangelho nas mãos, inverte-se agora, e o Antigo Testamento deve ser iluminado pelos princípios do Evangelho, pelos princípios do Novo Testamento, pelo ensino de Jesus. Senão nós seremos capazes de pegar textos do Antigo Testamento e de fazer sobre eles ensinamentos que podem ser os mais terríveis, os mais desumanos, os mais inconsequentes. Então, o Antigo Testamento precisa ser iluminado pelo Novo, pelos princípios do Novo. E essa transposição que a gente faz pode ser feita aqui também. Porque o que está sendo narrado aqui é o seguinte: você é reconhecido pelo seu sotaque. Você é reconhecido pelo que fala. Você é reconhecido pela maneira como fala. E quando a gente faz esse transporte para Efésios 5, por exemplo, podia fazer com vários outros. Mas eu vou pegar aqui Efésios 5. Quando Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz: se vocês são filhos da luz, devem andar como filhos da luz. Essa transposição é o que nos interessa nesse texto. Nós não temos aqui, nesse texto de Juízes, agora uma regra para se ter um sotaque só. Uma regra para se estabelecer uma maneira só de falar. Literalmente, não. Mas nós temos aqui um ensino, temos aqui uma entrelinha, temos aqui um espírito por trás da letra, que para a nossa experiência de vida faz todo sentido quando a gente, por exemplo, coloca a sombra do que Paulo está dizendo aos Efésios, e ele diz: olha, vocês não dizem que são filhos da luz? Vocês não dizem que Jesus é a luz de vocês? Então andem de acordo com essa realidade, andem de acordo com essa verdade, andem de acordo com essa experiência, vivam de acordo com a realidade de vocês de serem filhos da luz. A mesma coisa nós podemos falar a respeito da experiência de ter Deus como Pai. E quantas vezes nós encontramos no Evangelho Jesus Cristo dizendo: olha, pertence ao reino de Deus quem faz a vontade do meu Pai. Então, o nosso relacionamento de Deus com o Pai é um relacionamento de vida, no sentido de, se nós achamos ser filhos de Deus Pai, devemos viver como filhos de Deus Pai. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente gosta, a gente aprecia a ideia de ser filhos do Pai para recebermos a bênção do Pai, para recebermos os favores do Pai, para recebermos o amor do Pai. Embora estejamos andando muitas vezes como filhos do diabo. Ser filho de Deus Pai não é querer ser abençoado por Deus Pai e andar e viver como filho do diabo. Ser filho de Deus Pai significa andar e viver como alguém que é filho de Deus Pai. Então todos esses textos de alguma forma se encaixam. O teste do sotaque, se eu sou filho do Pai, ou se eu estou andando na luz,
quando eu falo, eu digo Chibolete e não Cibolete. Eu sou reconhecido pela minha maneira de falar. Eu sou reconhecido pela minha maneira de viver. E nesse ano, quando nós estamos durante todo esse ano pensando na igreja como o corpo vivo de Cristo, ser corpo de Cristo é justamente viver como corpo de Cristo. Não tem nada a ver com fazer parte da membresia da igreja, não tem nada a ver com ter o nome arrolado no hall de membros da igreja, não tem nada a ver com ser institucionalmente ligado a uma igreja, mas significa ser corpo de Cristo. Se eu sou corpo de Cristo, a minha maneira de falar tem o sotaque de Cristo. A minha maneira de viver tem o sotaque de Cristo. A minha maneira de andar tem esse jeito de Cristo. E da mesma forma como acontecia com os juízes, acontece também conosco. As pessoas nos reconhecem como discípulos de Jesus ou não, pela nossa maneira de ser, de viver e de falar. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, olha, eu dou a vocês agora um novo mandamento. Vocês devem amar como eu amei vocês. Ele está dando sotaque. Ele está dizendo, é esse que vai ser o sotaque de vocês. Esse é o chibolete de vocês. Esse é o sotaque, as ações, o andar, as relações, o tratamento, a tonalidade, o jeito de falar, de se expressar, de se comunicar, de conviver, deve ser a partir da experiência do amor de Cristo em nós. O que eu acho interessante nesse texto é que essa é a única condição que Jesus colocou para sermos reconhecidos como seus discípulos. A única. Ele não coloca nenhuma mais. Ele diz, vocês vão amar como eu amei e vocês então serão reconhecidos como meus discípulos e ponto. É claro que a gente gostaria de acrescentar algumas outras coisas. A gente gostaria de acrescentar, eu gostaria que me reconhecessem como discípulo de Jesus por eu estar cultuando aos domingos, ou por eu ter sido batizado, ou por eu celebrar a ceia, ou por eu ter uma função na igreja. E nada disso é colocado por Jesus como a identidade essencial do discípulo. Todas essas coisas acabam sendo só complementares, acréscimos, mas não são a identidade essencial. A sua identidade essencial é o que você é em essência. Você é mais do que o nome que você tem. Eu não sou Carlos Novaes, a minha identidade não se reduz ao nome, porque se você fica sabendo meu nome, você só sabe meu nome e não sabe mais nada sobre mim. A minha identidade não se reduz a um número de identificação, não se reduz ao endereço, não se reduz à maneira como eu me visto, não se reduz a quanto recebo de salário, não se reduz ao tipo de emprego que tenho. O que eu sou, em essência, não se reduz a nada disso. Isso são acréscimos complementares da minha identificação, mas não é a minha essência de ser. Da mesma forma, o cristão não é identificado por essas outras coisas. No que o Senhor Jesus nos diz, nós somos identificados pelo nosso sotaque de amor, de misericórdia,
de compaixão, de graça, de mansidão, de pacificação, de justiça. E tudo aquilo que as virtudes do fruto do Espírito falam, e falam as bem-aventuranças. Essa é a essência do nosso ser. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando o que vocês falam e o que vocês fazem, nisso tudo for visto o meu amor e a minha graça. Isso significa que a gente teria condições de sempre, sem falhar nunca, nenhuma vez, ter sempre esse comportamento? Não, claro que não. Porque nós não somos perfeitos. Mas é a nossa bússola, é o nosso farol, é a nossa referência. E é em cima dessa referência que eu vou reparando e consertando os meus desvios. Nesse dia aqui, que eu acordei mais mal-humorado, e que eu respondi mais grotescamente a alguém, ou fui mais ofensivo com as pessoas da minha casa, ou fui insensível, quando eu devia ser sensível e demonstrar amor, graça e misericórdia. Isso acontece porque nós somos imperfeitos, mas a gente percebe e corrige, voltando sempre para essa referência da essência da identidade do discípulo de Jesus. A minha referência é sempre essa. Quando eu começo o dia, a minha referência é como é que hoje eu vou amar de maneira a me reconhecerem como discípulo de Jesus. E quando eu termino o dia, eu me pergunto, o que hoje eu fiz que não correspondeu a isso, e amanhã eu vou fazer melhor. Eu não estou dizendo que quando nós nos conscientizamos que o nosso sotaque, o nosso chibolete, é amarmos como Jesus, o andar na luz, é viver em amor como Jesus nos ensinou. Eu não estou dizendo que a partir de agora, você saindo daqui, vai ser sempre assim, porque não vai. Nosso temperamento às vezes nos impede, nosso equilíbrio emocional muitas vezes não está lá muito bom em determinado dia, nosso humor não está legal. Às vezes nós estamos passando momentos difíceis, em que nós nos tornamos mais agressivos, em que nós nos tornamos mais impacientes, mais intolerantes. Isso acontece, é claro que acontece. Eu tenho repetido aqui, nós somos a comunidade dos imperfeitos inconformados. A gente sabe das nossas imperfeições, mas não nos conformamos. E a nossa referência é sempre essa. Ela é essa. O nosso sotaque tem a ver com expressarmos o amor de Cristo em nós. E é claro que aí, voltando para essa referência, se eu fui ofensivo com alguém, eu vou e peço desculpas, eu digo, não estava bem nesse dia. Queria que você me desculpasse porque eu não deveria ter feito isso. Ou eu não deveria ter dito isso. Essas palavras, essas consciências são muito importantes, são definidoras. O poder que essas palavras têm de você dizer, eu errei, eu não devia ter feito isso, me desculpe. Isso é um sinal de que eu não perdi a referência. Isso é uma prova de que a minha referência continua sendo o amor de Cristo que eu devo expressar. E é um sinal de que eu estou retomando o meu sotaque. O meu sotaque é esse. Porque eu sou um discípulo de Jesus e estou tentando viver em amor como no amor que eu tenho em Cristo. E aqui, eu perdi o sotaque.
Aqui, em vez de dizer Chibolete, eu disse Cibolete. Me desculpe. Não é Cibolete que é o meu sotaque é Chibolete. E eu queria que você me perdoasse por isso. Mas eu sou só capaz de fazer isso e com a humildade, com o quebrantamento, com a contrição necessários, quando a minha referência diuturna, constante, frequente, é o sotaque de Cristo. E o sotaque de Cristo é o sotaque do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão, da paz. Nós estamos passando pelas passagens do Jordão sempre, constantemente. Constantemente estão prestando atenção no nosso sotaque. Como é que você quer que alguém reconheça que você é discípulo de Jesus, se você não tem o sotaque de Jesus? Você quer que alguém reconheça você como discípulo de Jesus porque você sabe versículos de cor? Até um ateu que não creia em nada decora versículos. Um depravado decora versículos. Um criminoso decora versículos. E saber versículos de cor definitivamente não é a identificação de quem segue a Jesus. Não diz absolutamente nada. Porque o que as pessoas estão lendo em nós não são os versículos que sabemos de cor, mas é o sotaque de Jesus em nós. É o perfume de Jesus que vamos deixando à medida em que vamos transitando por onde transitamos. É a carta aberta do amor e da graça de Deus que nós somos, para que as pessoas possam ler a carta do amor de Deus em nós. Portanto, fica aqui esses dois desafios. O primeiro é para que você se analise profundamente. Qual é a essência da sua identidade em Cristo? É o fato de realmente se parecer com Ele na sua maneira de agir e de ser, de ter o sotaque da graça, do amor e da misericórdia. Essa é a sua essência principal, a sua identidade essencial do que Cristo marcou na sua vida. É isso, é esse sotaque que as pessoas estão percebendo em você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo desafio é que não só você tenha essa consciência de qual é a sua identidade mais essencial em Cristo, mas se vigie. Se vigie. E quando você perder o sotaque, quando em vez de dizer Chibolete, você disser Cibolete, e com isso você prejudicou alguém, ofendeu alguém, magoou alguém, feriu alguém, insultou alguém, foi intolerante com alguém, foi impaciente com alguém, foi sem sentimentos com alguém, foi insensível com alguém, foi violento com alguém. Quando você perceber isso, não tenha vergonha, não tenha constrangimento. Se a sua referência de identidade é o fato de você amar como Cristo, volte à sua referência, volte à sua identidade essencial, peça perdão a quem tiver de pedir, repare com quem precisar reparar, conserte com quem precisar consertar, porque o que vai falar mais alto no final não foi a sua capacidade de errar, que todos temos, mas foi a sua capacidade de reparar o erro, que nem todos temos.
É isso que no final acaba falando mais alto. Que nós possamos mostrar na passagem do Jordão, nas fronteiras do Jordão que atravessamos, aos gileadianitas que estão sempre prestando atenção no nosso sotaque, que nós possamos mostrar, olha, o meu sotaque é o de Jesus. A minha maneira de ser é o amor de Cristo. A minha maneira de tratar as pessoas é o amor de Cristo. Esse é o meu sotaque. Essa é a minha essência de ser. E que quando perguntarem onde é que estão pessoas que tenham o sotaque de Jesus, que você possa dar o seu endereço e que esse seja você. Que Deus abençoe assim as nossas vidas. Amém. Gente, antes de encerrarmos, eu quero chamar aqui à frente o pastor Valdir Soares. Valdir, vem cá, meu querido. O pastor Valdir Soares é nosso missionário adotado. E ele... Deixa eu pegar um microfone para você. E ele veio hoje aqui à nossa igreja porque está sendo transferido para Manaus, para trabalhar como coordenador, monitor dos radicais lá de Manaus. E dos mobilizadores lá, ele vai ser mobilizador dos missionários lá da Amazônia, com a sede lá em Manaus. E a gente queria orar por ele, encerrar, antes de cantarmos o último cântico e sairmos, de orar aqui pelo pastor Valdir. Como eu sei que missionário não sabe pegar um microfone sem dar uma palavra, eu vou deixar ele fazer uma saudação breve para vocês. Breve. Quem trouxe o microfone foi ele, né? Queridos, eu pastor, só brincando aqui. Pastor, você já viu o sotaque do cuiabano? Não. Não, o cuiabano diz, tô canteado. Muito canteado. Então, morei em Roraima. Mas significa o quê? Depende do que significa. Tô canteado. Morei 15 anos em Roraima, eu com a Ana. E 5 anos ali em Cuiabá, no Mato Grosso, 11 anos no Distrito Federal, quase 9 anos aqui no Rio de Janeiro, e vou voltar agora para o Norte. Eu não tenho mais identidade, né? Não tenho mais identidade nenhuma. Mas, queridos, há 2 anos Deus tem incomodado a minha vida para deixar a coordenação do trabalho indígena. E pela graça de Deus, isso aconteceu agora em março deste ano. Deus levantou um novo casal com mais de 30 anos de experiência no trabalho indígena e vai dar um upgrade grande no trabalho. E Deus me chamou de volta ali para o norte do Brasil. Nós estamos, eu e a Ana,